Você está chegando ao final de uma negociação. Como que eu sou objetivo no fechamento? Nesse vídeo vou trazer duas dicas simples, práticas e eficientes para você usar em suas negociações. Eu sou o Edenilson e bem-vindo ao canal Serviço Vendas. Uma das coisas muito simples e práticas é o sim final do cliente. Porém, ao longo do sim final, você precisa conseguir pequenos sims para que a sua negociação, a sua venda, ela aconteça com solidez. Solidez aqui o que é? Passo a passo, eu vou caminhando, vou dando mais um passo e o meu cliente ele vai me acompanhando. Nós vamos conduzindo, nós vamos caminhando de lado a lado, mão a mão, firme, para que quando chega no final, ele possa realmente dizer aquele sim que você espera. Agora, para isso, quando você vai estando já na parte final, uma das coisas que você precisa cuidar para ter um fechamento eficiente é você fazer perguntas. Perguntas fechadas. Um exemplo de uma pergunta fechada. Você gostou daquilo que nós falamos sobre? Ok? Possivelmente você precisa fazer uma pergunta para que o seu cliente diga sim. Então, foque numa pergunta que ela seja inteligente em um ponto que o seu cliente ele concordou com você ou ele falou o que precisa. Que com isso o processo vai acontecendo com mais naturalidade. Quando você conseguir 2, 3 sims finais ou na sequência, aí você vai tomando força e poder para chegar naquela pergunta final, que é: vamos fechar? Percebe? Não é uma pergunta solta que ela acontece do nada, mas ela precisa ser construída para chegar ao seu objetivo. Então, nesse sentido, é muito importante você cuidar disso. Hoje mesmo eu me deparava com uma situação onde eu estava fazendo um fechamento já de um serviço e nós estávamos falando de um outro serviço. E aí eu sabia que a gente já tinha falado em outro momento e a gente tinha dado um certo encaminhamento, mas porém ficou em stand-by e não deu sequência. Então agora eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa, retomar, salientar alguns pontos que eu sabia que era importante para a pessoa e que ia fazer com que ela dissesse: Edenilson, atualiza a proposta e envia para nós. Então, dessa forma, fazendo algumas perguntas estratégicas e algumas perguntas fechadas, eu consegui esse sim que ele faz parte de chegar à negociação final, ao sim final. Então, observa isso. Mas para isso, você não pode só improvisar diante do cliente. Você precisa se preparar para ter perguntas que elas são estratégicas e eficientes para conseguir esse sim. Não basta ser qualquer pergunta. Se você fizer uma pergunta e vier um não, isso vai tornar pesado a negociação para dar sequência. Então você vai precisar ter uma criatividade rápida, ideias rápidas, alternativas rápidas para poder contornar essa situação. Então uma das coisas mais importantes num fechamento é você ter isso na manga. O que eu vou perguntar para ir conseguindo pequenos sims para chegar naquele sim definitivo. Então, prepare-se, treine fazer perguntas. Eu tinha um cliente que ele atuava na área de vendas, ele gerenciava algumas concessionárias de veículos e ele queria melhorar essa habilidade de fazer perguntas. E ele tinha, como ele tinha em 3 cidades, ele se deslocava e em uma ocasião, indo de uma unidade para outra, uma concessionária para outra, ele estava com a filha dele de 15 anos. E uma das coisas que ele também queria era melhorar ainda mais o relacionamento que ele tinha com a sua filha. E aí, numa das viagens, ele simplesmente propôs
a filha deles irem treinando, conversando durante a viagem, somente fazendo perguntas. Ao final da viagem, ele, primeiro, fez uma viagem muito mais agradável com a sua filha. Segundo, conseguiu conversar a viagem toda com a sua filha, de uma forma descontraída. Já sabe o que eles fizeram, né? Foram conversando, fazendo perguntas. Então não tinha resposta, só tinha pergunta, respondida com outra pergunta, respondida com outra pergunta. E ele mesmo falou que, além de tudo isso, ele pôde perceber que pode fazer muito mais perguntas do que ele fazia. Ouvir muito mais o seu cliente. E com isso também ter essa habilidade, porque além de ele atender clientes, ele tinha a equipe que ele precisava coordenar. Então, se você quer chegar no teu objetivo, se você quiser fazer mais vendas, treine fazer mais perguntas. E perguntas nesse momento da negociação final, perguntas fechadas. Fica a dica, segue nós no Instagram, se inscreva no YouTube para você receber mais vídeos como esse, com outras dicas que vão te ajudar você vender mais.